Bom, estamos aqui começando o Papo do Alto. Eu estou muito feliz de receber hoje aqui o Dr. William Douglas, que é amigo e juiz federal, passou em vários concursos, alguém que tem sido instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas através dos seus livros, mais de 70 livros escritos, palestras no mundo todo, um homem de Deus. Acabamos de ouvi-lo aqui na igreja, estou muito feliz, que alegria recebê-lo aqui em Curitiba. Eu sei que você tem boas memórias da cidade de Curitiba. Fala um pouquinho aqui para nós, doutor. Seja bem-vindo. Isso aí. Bem, primeiro, felicidade grande estar aqui, Hum, estar contigo. Tenho muita alegria de ser teu amigo. hum, alegria é Tenho uma minha. admiração extraordinária pelo teu pai, uma referência para mim. E olha que coisa maravilhosa esse culto, Hum, que é uma igreja, tudo funciona como um relógio, mas sem perder a naturalidade, a espiritualidade. Como eu fui abençoado, né? Dá para entender o salmista dizendo que o pardal encontra a casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei teus altares. A gente se sente exatamente o que a gente sente ali, a presença de Deus, vitrais São absolutamente lindos os vitrais. Eu sou extraordinários. suspeito, eu amo morar aqui de manhã porque bate o sol e fica tudo colorido ali. É lindo, é lindo. Sim, que coisa linda. E eu amo Curitiba porque foi aqui que eu corri minha maratona. Olha só, Eu juiz e maratonista. Pois é, e aí não tinha como escrever um livro sobre como correr maratona também. É verdade. E eu fui o 219 dos 221 da minha categoria. Muita gente acha engraçado, mas a gente que não correu maratona. Hum, Né? Quem corre maratona, que legal e tal. Então eu digo, olha, você precisa ser dono da régua que mede o seu valor pessoal e o valor das sim, corridas que você escolher correr. é Se verdade. você escolher correr a corrida da fé, Hum, vai ter gente rindo. Mas tem gente que ri e tem gente que corre. E veja, eu emagreci 24 quilos, olha eu só. regularizei a pressão arterial, eu aprendi um monte de coisas que eu não tinha aprendido num livro, num banco de faculdade. Então, foi uma experiência muito boa. E eu recomendo. A corrida faz muito bem, a atividade física faz muito bem. E Aí fica a dica aí para todo mundo, né? O maior adversário somos nós mesmos. é verdade. Quando a gente coloca a vida no trilho e ganha da gente mesmo, a gente começa a crescer. Eu ouvi hoje, fiquei feliz de ouvir teu testemunho e ver quantas vitórias, né? Você falou ali da vitória no concurso público. Conta um pouquinho essa superação. Como é que foi na sua vida? É bom o pessoal saber que eu fui reprovado várias vezes, fui reprovado por oficial de justiça, promotor de justiça, defensor público 2 vezes, juiz de direito 2 vezes. Então, quando a pessoa olha o currículo que aparece, então ele vai ver ali no currículo, primeiro colocado para delegado, primeiro colocado para Uhum, defensor, primeiro colocado para juiz, quarto para professor da UF, oitavo para juiz federal, a pessoa acha que foi fácil. Não foi fácil. E não é fácil. sim, O que é possível. Né? É uma amém, grande escolha. O Brasil precisa de empresário, o Brasil precisa de atleta, o Brasil também precisa de servidor público. amém. E o evangelho também precisa de gente dentro do serviço público para servir e para trazer. Aqui nós temos o delegado Fabiano, que é cristão, e ele, na delegacia, ele criou uma brinquedoteca, um espaço humanizado para Olha receber só, criança. coisa Então, linda. você vê, esse sentimento, esses valores cristãos de amor ao próximo, a gente também precisa disso dentro do serviço público. Sim. Então, fica aqui o estímulo para todo mundo estudar para concurso. Tem uma palestra, eu tenho um livro sobre concurso, mas tem uma palestra minha gratuita no meu YouTube. Quem quiser passar em concurso, tem lá 2 horas de palestra para entender Para como é que entender. faz. Olha só. Então não desista. A gente às vezes, vem as reprovações e a gente perde para nós mesmos. Você vai ganhar em nome de Jesus. Amém, isso aí. Doutor, eu lembro que um dia você me ligou e a gente bateu um papo e depois chegou um monte de livro seu Uhum. lá em casa. E teve vários que eu gostei, o da Formiga, amei do livro de Davi também, que ele escreveu, é lindo. Mas um livro que eu guardo lá e acho muito interessante são as 25 Leis para o Sucesso. Fala um pouquinho desse livro, da onde que surgiu a ideia dele e como que a gente pode aplicar na nossa vida esses valores.
Esse é interessante porque eu sempre fiz muita palestra sobre como passar em concurso. E normalmente isso acontecia na sexta ou no sábado. Hum. Então, ao invés de pegar o primeiro voo de domingo para casa, a gente brinca que soldado num quartel quer cadeia ou quer trabalho. Então, já que eu estava na cidade, eu sempre me oferecia para alguma igreja para pregar de manhã, e aí pegava o voo à tarde e convidava as pessoas da palestra de concurso ou da palestra sobre algum assunto jurídico para ir na igreja. E criar, a ideia era criar algum tema que fosse atraente para o não crente. Por isso eu falasse, olha, vou falar sobre os frutos do Espírito, vou falar... Sim. Não Tinha conexão. não é a conexão. Agora, você vai falar sobre sucesso, sucesso profissional, sucesso financeiro, como ganhar dinheiro, aí Conectava. conectava. Despertava interesse. Normal, as pessoas têm que pagar o leite das crianças, né? Tem que Tá pagar as certo. contas, os boletos chegam, né? Verdade. Então, eu comecei a falar muito sobre esse tema e também tem um outro lado que no como passar eu ensinei como passar em concurso. Só que depois eu fui correr maratona, eu sou premiado por produtividade como magistrado, acabei virando dono da editora, né? História que Sim. o amigo já conhece, que ninguém quis publicar o livro, eu criei a editora para conseguir alguém que publicasse, né? Às vezes você tem que criar a sua oportunidade, quando não te dão oportunidade você a cria, né? E tudo isso, aos poucos, na medida em que eu ia preparando as pregações sobre as leis bíblicas do sucesso, eu falei, olha, são as mesmas lógicas, os mesmos desafios em projetos totalmente diferentes. Sim. Então, correr uma maratona, passar em concurso é muito Tem parecido. princípios Isso, que convergem. os obstáculos. E daí eu fiz o 25 leis, eu junto com Rubens Teixeira, né, eu tenho um coautor nesse livro, fez as leis de sucesso. Então, são 50 leis e a gente dividiu 25 com 25. As primeiras 25 são aquelas que não usam argumentação bíblica ou argumentação de fé, ou seja, é um livro feito para os meus amigos ateus. Tá certo. Ele vai ler sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina, a sabedoria milenar da Bíblia aplicada ao mundo corporativo, mas sem o argumento. Crer em Deus, né? Se Deus não existir, aquilo ali vai funciona. funcionar para ele. Então, uma das leis diz de você distribuir o resultado. Tá certo. Isso funciona. Os empresários, os consultores, os Já livros... fazem, tem muitos que indicam e está na Bíblia E isso. está na Bíblia. O Warren Buffett ele diz, não se faz bons negócios com pessoas ruins. A Bíblia já falava isso, as más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Então, a sabedoria bíblica, ela se antecede muito. A Bíblia fala do outdoor, antes de existir outdoor. Sim. De branding, antes de existir branding. Tudo isso está ali na Bíblia. Agora, no segundo livro, que é o Sociedade com Deus, aí a gente já fala de oração. Será que tem um Deus que ajuda? Será que tem um Deus que interfere? Aí, esse já é um papo mais de crente. Ah, joia. Deus pode ser nosso sócio, né? Participar da nossa vida. E quando a gente ora, eu creio muito no poder da oração. Aqui na nossa igreja, a gente tem um movimento muito forte de oração. E você falou ali no começo que, apesar da organização, a gente sente a presença de Deus. Eu creio que é por isso. E a gente pode levar a presença de Deus para nossa casa, para o trabalho, onde a gente for, se a gente tiver esse hábito de orar sempre. Doutora, eu quero fazer uma pergunta aqui, quero agradecer, e eu tenho certeza que os livros, por favor, se você puder, são vários, mas esse do sucesso, os 25 leis do sucesso, eu acredito que vai abençoar muito sua vida e o seu trabalho. Mas eu queria também ouvir um pouquinho sobre a análise do judiciário que a gente está vendo hoje no nosso país. Muitos falam de abuso de poder, também um movimento de alguns criticam, outros validam algumas posturas do Supremo hoje, do que está acontecendo. E eu queria que o irmão, como jurista, fizesse uma análise e para nós, como crentes, cristãos, qual deve ser a nossa oração, qual deve ser a nossa postura em relação ao nosso país e esse tempo que a gente está vivendo. Esse é um tema importantíssimo, relevantíssimo. A primeira coisa que eu começaria dizendo é que eu sou um homem de 2 livros. Os 2 livros que guiam minha vida é a Bíblia e a Constituição Federal. Um eterno e sem defeito,
né? Regra de fé e de conduta, divinamente inspirado pelo Espírito Amém. Santo, né? Luz para o nosso caminho, né? Sim. Mas também temos a Constituição, que é um livro com todos os defeitos das coisas que os homens fazem, mas essa nossa Constituição, ela é a coisa mais segura que a gente tem para evitar a barbárie, para evitar... E veja, a Constituição é importante porque ali dá algumas garantias que independe se eu gosto ou não gosto de você. O direito de defesa é para todo mundo. O cidadão mais malvado, mais cruel, ele tem o direito de defesa, e ele ter esse direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal, estou só dando um exemplo, Sim. é a maior garantia que o meu filho, o seu filho, o filho de quem está aqui participando dessa conversa, também vai ter direito de defesa. Perfeito. Então, são regras ali que todo mundo tem que seguir. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se concorda ou não concorda, porque se eu só cumpro o que eu concordo, o outro vai cumprir só o que ele concorda. Aí vira o caos. Vira o caos. Então, esse é o primeiro passo. A gente tem a Constituição, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Ela traz o Estado laico, e o Estado laico não é o Estado laicista, os nomes são parecidos, e tem gente que quer excluir Deus do espaço público, e não é o que está na Constituição. Sim. O Estado é laico, mas não é ateu. Perfeito. Isso a gente precisa passar. Sempre lembrar. A gente também precisa pensar, e isso o Michael Sandel fala, professor de Harvard, ele fala com muita propriedade, que a pessoa vota de acordo com seus valores. Ela vota no sujeito porque ele é patrão, ou porque ele é empregado, ou porque ele é artista, ou porque ele é jogador de futebol, ou porque ele é vizinho, ou porque ele é bonito. E a gente pode votar porque o sujeito tem os valores que a gente tem. Sim. A gente não pode excluir o valor religioso, como o voto é meu. Eu quero votar em quem acredita na Bíblia, é um direito meu. Com certeza. Isso não é religião, isso é direito constitucional. Perfeito. E aí são coisas, por exemplo, por que a igreja tem que estar ativa na política? Porque senão a política vai querer se meter nas coisas da igreja e vai querer comandar. Sim. A gente agora na pandemia, a gente teve prefeito querendo dizer como que deveria ser servida a hóstia. Olha só. Que isso, gente? Tipo assim, amigo, Meu Deus. não dá. Então, a gente precisa conhecer as leis, a gente tem direito, eu tenho direito como cidadão, isso é direito constitucional, é direito civil, são direitos civis, de querer que no meu país ovo de ser humano valha mais do que ovo de tartaruga. Perfeito. Perfeito. E isso não é religião, isso é respeito à vida. Perfeito. E por isso tudo a gente tem que estar nesse meio, tem que estar nesse ambiente, e a gente tem que entender que a Constituição tem que ser cumprida por todo mundo, inclusive pelos poderes. Sim. Quem é o titular do poder é o povo, e o povo colocou na Constituição. E o presidente da República, o Supremo, o Senado e a Câmara, todo respeito a eles, mas eles não podem ir contra a Constituição. Nem eles. Porque a fonte de autoridade deles é a Constituição. Sem Constituição, eles não são nada. Perfeito. Então, eles não podem dizer, não, aqui eu não gosto da Constituição, eu vou mexer. E a vontade do povo tem que ser respeitada. Nesse país, nós tivemos um plebiscito onde o povo brasileiro, com uma maioria bastante razoável, disse, nós queremos ter acesso a armas. Eu não posso, como desembargador federal, pegar ali e dizer assim, o povo decidiu mal, o povo é ignorante, Sim. eu vou dar uma decisão melhor do que a do povo. Não pode. O titular do poder é o povo. E eu acho que isso a gente precisa resgatar. Quer ver outro caso? A forma como o presidente Lula, todo respeito a ele, é uma autoridade, devemos orar pelas autoridades, respeitá-las, honrar o rei. Agora, a forma como ele lida com Israel e com a Palestina vai contra a Constituição. Ele não pode fazer essa escolha. Sim. A Constituição diz que no plano internacional, artigo 4º, tem que tratar com igualdade, com neutralidade. Eu não posso escolher entre Rússia e Ucrânia. Eu tenho que sempre escolher os valores que estão na Constituição, o valor da paz, do respeito. Então, eu não posso, como tem acontecido, o artigo 19, inciso 3º, diz que você precisa, não pode criar preferências entre brasileiros.
Então, se o governo faz o ministro das Relações Exteriores, e veja, o que eu estou falando aqui, estou falando como professor de direito, Perfeito. como cidadão, não é o juiz que está falando aqui. Sim. E eu, como juiz, eu posso falar sobre política pública, Claro. tem essa previsão, mas mais ainda como professor. Eu sou professor de direito e estou dizendo o seguinte: o ministro das Relações Exteriores, ele faz um artigo onde ele cita quantos brasileiros descendentes de árabes estão sofrendo. E ele não cita o número de brasileiros descendentes de judeus. Perfeito. Ele não está sendo neutro. Não está sendo neutro. Sim. E essa escolha não lhe é possível, não lhe é viável, não lhe é lícita, do ponto de não lhe é constitucional. E como que a gente resolve isso? Todo mundo tem que saber um pouquinho de direito constitucional. Perfeito. Não tem como. Quem é leigo aí, como é que a gente pode ser mais atuante e nessas questões e se aprofundar, né, pelo menos na base, para poder se posicionar diante do que tem acontecido no nosso país? Olha, dentro da igreja, uma das coisas importantes é a gente saber que essa parte política que eu acabei de dizer que é importante, ela é secundária em relação ao evangelho. Sim. Entre servir a Deus, servir o próximo, amar, anunciar as boas novas, anunciar o arrependimento e a salvação em Cristo. Sim. A gente não pode deixar que esse ponto importante mais secundário acabe invadindo o que é mais relevante. Então, esse seria o primeiro. Vira uma distração e a gente perde o propósito principal. A gente hoje, tanto na direita quanto na esquerda, infelizmente, nós temos pastores, líderes e cristãos que parecem estar mais comprometidos com a ideologia de direita ou de esquerda do que com Jesus Cristo. Concordo plenamente. E isso atrapalha. Então, isso é o primeiro, talvez fosse assim o primeiro ponto. Perfeito. Segundo, ler a Bíblia, não tem como. O nosso livro é a Bíblia. Amém. E o terceiro seria se interessar um pouco, por mais que seja, às vezes, cansativo, tenha muitas coisas para fazer, já foi dito que aquele que não gosta de política está condenado a ser governado por quem gosta. É verdade. Então, a gente precisa participar, estar atento nas notícias, participar, separar ver diversos canais, eu acredito que ajuda. E o Billy Graham, ele falou isso quando ele foi na Rússia. Ele falou assim, olha, vocês perseguem o evangelho, mas vocês não perceberam que o cristão, ele é um bom cidadão. Sim. Ele não vai beber, ele não vai roubar, ele vai servir o próximo, ele vai ser mais cordato. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ser bons cristãos, a gente tem que saber que a gente tem que ser bom cidadão. E a política é também a prática da boa cidadania. Quando a gente pratica, faz, consegue a Constituição, quando ela não é contrária à palavra de Deus, que é o nosso primeiro livro de lei, mas quando ela é harmoniosa, como no nosso país, a gente pode sim praticar a política, ser bom cidadão e os valores de fé. Doutor, eu preciso encerrar aqui, o papo do alto passou aqui, mas eu quero agradecer profundamente a sua presença, a sua palavra. Acho que a gente vai ter que ter outras conversas. Tem muita coisa que eu queria perguntar e eu tenho certeza que nos escuta tem curiosidade de ouvir, mas a sua vida nos inspira. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo equilíbrio, obrigado pelos posicionamentos que muito me abençoaram essa manhã. Eu queria terminar fazendo uma oração, já que o papo é do alto. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus para quem está em casa. Pai, obrigado. Obrigado por ouvirmos a tua palavra, Deus, através do teu servo. E eu quero te agradecer, Pai, por princípios de fé que podemos aplicar na nossa vida e crescer. Quero pedir que cada pessoa que nos escuta possa, sim, buscar ao Senhor, ouvir Deus, buscar a sabedoria do alto e que a paz de Deus alcance os meus irmãos e as bênçãos do Senhor estejam sobre cada casa, sobre cada vida que nos escuta. Abençoa a nossa terra, abençoa o nosso povo, abençoa a nossa nação. Nos ajuda, Pai, a se posicionar com sabedoria nesse tempo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom.